curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Sexta aula, a gente então dá início aos planetas, aos signos, né? Começando então trazendo a dinâmica interativa dos 12 signos. A gente precisa compreender que a mandala astrológica, ela está relacionada com o nosso chakra cardíaco, então cada pétala representa um signo, representa um arquétipo, representa algo que a gente deve vibrar. E aí, de alguma forma, a gente tem, então, o equilíbrio entre os 6 eixos polarizados. Então, o objetivo dessa dinâmica interativa é facilitar a jornada humana ao destino ao amor divino. Então, a gente sabe que a estrela de 6 pontas, que é a estrela de Salomão, está relacionada, então, com a união do céu e da terra. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é como é que a gente pode viver de maneira integral e unificada? Vocês vão perceber que ao longo das aulas, vocês vão perceber em vocês, porque esse curso aqui é um curso de autoconhecimento. Vocês vão perceber em vocês se vocês estão conseguindo viver de maneira integral. Então, a gente, como disse, temos 6 centros de forças polarizadas. Para que a gente possa nos sentir inteiro dentro do nosso corpo físico, é preciso equilibrar cada eixo. E cada eixo fala especificamente de um assunto. Hoje a gente vai falar, então, do assunto da individualidade e da parceria. Eixo da casa 1 e casa 7. Quando estamos nutrindo apenas um lado, então, quando a gente fala da casa 1, é a casa da individualidade. Quando a gente só vive pra gente, a gente vai se sentir desconectado com as parcerias. Então, a gente tem que saber equilibrar. Então, não é nem para viver só parceria e nem para viver só individualidade. É para viver os dois ao mesmo tempo. Então, para que a gente possa estar firme em nós mesmos, a astrologia é uma ferramenta para que você possa ter essa vida plena. E é interessante que você vai começar a observar isso, vai começar a colocar em prática. Então, aos poucos, você vai percebendo aí a dinâmica dessas polaridades. Então, começamos a falar, então, da nossa casa 1. A casa 1 está relacionada, então, com a individualidade. O zodíaco começa com a energia da casa 1. Então, essa casa ela é muito importante, porque é uma casa de começo. E toda casa de começo a gente deve começar bem, com energia, com vontade. A casa 1, então, colocando aí as palavras-chave, é o palco da expressão das qualidades físicas, a abordagem inicial da vida, como eu abordo inicialmente, como eu vou para a vida, a nossa autoimagem, como o mundo enxerga a gente, a nossa personalidade, a máscara que a gente usa, que é uma máscara importante, e o nosso senso de individualidade. Então, é de extrema importância a gente ter noção de que a gente é separado da nossa tribo, da nossa família, do nosso contexto cultural e afirmar um eu. Eu sou. Então, a partir do instante que eu tenho uma individualidade, eu tenho que começar, então, a cuidar dessa individualidade, sabendo que nós não somos a nossa família nem nossa tribo. E assim a gente vai de acordo com as nossas necessidades individuais. Para que o espírito ele possa encarnar, né, porque o espírito ele é sutil, ele precisa de uma alma e precisa de um corpo. Então o corpo físico está relacionado com a casa 1. Então a gente tem que ter capacidade de ter a nossa identidade independente, né? Então, ou seja, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar das minhas necessidades, né? Eu não posso simplesmente deixar isso na mão de outras pessoas. Então, o corpo físico ele é importante para que haja a encarnação e o trabalho efetivo entre a Terra, que é o corpo físico, e o espírito. E eu deixo essa frase para vocês, né? Se a gente não pode manter nossa própria individualidade, a gente perde as nossas intenções. Então, nós devemos ter intenções individuais, cada um, né, cada um com a sua intenção. Então, o desejo da alma aqui é individualizar, né? Criar a própria separação, a fim de que a gente vai conseguir aí por conta própria a reconexão com Deus. Então, ou seja, a reconexão com Deus está relacionado com toda a nossa casa 12, mas aqui é importante a gente conseguir fazer essa reconexão sem estar com o todo, mas sim internamente, né? De uma maneira onde é que a gente consiga identificar que todos nós, cada um de nós, temos uma centelha divina. Então, vocês podem tomar essa
essa afirmação, né? Eu sou livre para tomar atitudes de forma autônoma. Claro que também isso vai depender do signo que você está na casa 1. Mas de uma maneira geral, a gente está trabalhando entendendo a casa 1. A gente precisa entender primeiro a casa 1, né? Então eu sou a própria motivação da minha vida, é a partir da minha própria energia que eu sigo o caminho. Então essa energia precisa vir dentro da gente, precisa vir de dentro, não pode vir de nada que é fora, precisa vir de dentro. Aí a gente consegue caminhar com as próprias pernas de uma maneira independente. Falar um pouquinho dessa disfunção. A disfunção é quando a gente perde a função da casa. Então, a função da casa 1 é eu ter minha autoafirmação, é ter minha coragem, a capacidade de seguir em frente. Então, quando a gente não tem a função da casa, a gente tem a disfunção, que aí isso gera, então, a impulsividade, a pessoa não consegue respeitar os outros, a pessoa não consegue ser passiva, não reconhece como um ser separado também, isso acontece. A pessoa, às vezes, ela esquece que ela tem a capacidade de agir, mas ela se sente ainda separada, como eu falei, daquela tribo, daquela família. Então, isso é uma coisa também relacionada com a disfunção. Então, aqui é aprender a agir de forma pacífica e harmônica. Então, essa é a integração entre casa 1 e casa 7. Então, a gente está primeiro comentando aqui a casa 1, para que fique bem fixado para você, para que você compreenda que é importante, sim, você ter a sua autonomia. Então, na astrologia, a casa 1 refere-se ao ascendente. Então, o ascendente tem como função externar nas ações práticas as qualidades do signo relacionado. Então, cada um de vocês, através do mapa astral de vocês têm aí o signo que está relacionado. Então, o ascendente é o propósito da alma e como ele irá manifestar as ações e as interações com o meio externo. Então, é importante vocês verem as qualidades desse signo. Então, no final das nossas aulas, você vai conseguir compreender e aí você vai conseguir fazer as associações, para que você possa, então, ter as qualidades, né, práticas e qualidades afirmativas com relação a cada signo. Então, quem nasce com ascendente em Áries, traz essa afirmação de maneira natural. Já traz esse eu, afirmando esse eu sou individual, eu posso. Isso é uma coisa normal. Então, para que vocês possam se orientar, quando as pessoas têm ascendente em fogo, tem que tomar a iniciativa através da própria motivação. Quando você tem ascendente em terra, tomar iniciativa através da realização prática na construção, ou seja, deve construir. Ascendente em ar, tomar iniciativa através do pensamento, né, de sociabilizar, de compartilhar. E o ascendente em água, tomar iniciativa através do sentir, né? Então a pessoa toma impulso através daquilo que ela sente. Então às vezes ela não sabe o que ela está sentindo, mas ela toma impulso com relação àquilo que ela está sentindo. Então ela vai através do sentimento. Aqui vocês podem ver nesse gráfico que o ascendente, então, ele é a base da pirâmide, é como se fosse uma energia de propulsão. Então, por isso que eu tenho que tomar a iniciativa, afirmar, ter entusiasmo com esse ascendente para que eu possa, então, subir a montanha, né? E aí chegar no meio do céu na casa 10. Então, a individualidade ela é tão importante quanto a gente pensar no todo. Então, é importante você trazer isso, trazer esse enfoque para a sua vida, para que você possa cada vez mais chegar onde você deve chegar, que é sempre no meio do céu. E a gente entra, então, no signo de Áries, né? Então, o signo de Áries, ele é um signo de fogo cardinal, como a gente já viu nas outras aulas. É o começo para enxergar que somos diferentes uns dos outros, por isso que rege a cabeça. Então, Áries rege a cabeça, então é na cabeça que a gente vai ver a nossa individualidade, né? Nos pés, os pés podem parecer muito iguais, mas nossa cabeça é diferente. Então, é a primeira emanação consciente vinda do inconsciente coletivo, né? Inconsciente coletivo é a casa 12, a gente vai comentar quando a gente for falar dessa aula. Então, aqui é o potencial para você reconhecer a vida que está em você. Então, você precisa reconhecer essa vida, esse potencial, né? Que a vida está em você, que a vida não está nada externamente, a vida está em você. Então, quando você reconhece isso, você tem energia para que você possa, então, como eu disse, subir a sua montanha. Então, a gente vai mostrar aí a imagem de Áries, né? O glifo de Áries. Lembra uma fonte de jorrando água para cima, né? Na verdade, existem vários simbolismos, mas essa é uma delas, né? Como a manifestação do nascimento, daquele que nasce do oceano do todo. Então, esse oceano, esse todo, é a casa 12. Quando a gente nasce, Áries é a gota do oceano, né? Então, ele rege o cérebro, rege a cabeça, os olhos, né? Por isso que tem essas questões inovadoras, né? Mas no caso da energia ariana, ele é inovador intuitivo. Ele pode tomar atitudes precipitadas, ele não faz a inovação através da mente, da lógica. É uma questão intuitiva, um impulso que ele toma e ele vai. Aqui ele possui um senso de urgência na sua expressão, né?
Então isso pode levar a ter picos de irritabilidade, de raiva, nervosismo, né? Porque ele, na verdade, ele quer se desassociar do todo. Ele quer sair do oceano. Então, por isso que existe, às vezes, essa urgência e por isso que leva essa impulsividade. Então, possui uma característica ingênua, né? Pois ainda não tem a consciência expandida. A consciência expandida está relacionada com a energia de Sagitário. Então, aqui é importante a gente ver que Áries está muito relacionado com a criança, que é ingênuo, que quer conhecer, que quer ir. Então, ainda não tem uma capacidade de enxergar o todo ou uma visão mais ampla. Então, aqui pode ter dificuldades para concluir que começa, pois Áries representa essa força de começo e sempre está orientado para começar novas coisas, né? Então, uma mente em ação. Então, a mente é mais rápida do que o corpo e por conta disso pode trazer aí estresse mental. Então, por isso que ele ainda não tem paciência. Então, se você vê uma pessoa tipicamente ariana, ela não tem muita paciência, né? Ela sempre está em movimento por conta disso, porque é uma energia de propulsão. É só a gente trazer essa imagem da água jorrando. Eu quero conhecer, eu quero conhecer. Então, é por isso que tem essa dificuldade, muitas vezes, de fazer as coisas de maneira calma, paciente, né? Então, essa é uma observação que a gente tem que ter. Aqui também é importante aprender com a experiência dos outros antes de iniciar um novo projeto, porque como ele traz essa questão da ingenuidade, é como se fosse a criança e Áries é o ancião, às vezes é legal ele observar, né, olhar os outros, né? Então também ele pode ficar entediado com qualquer ocupação em que não lhe dê desafios à aventura, porque ele gosta de aventura, ele gosta de desafio, né? E busca nas relações alguém para conter o fogo e não apagar, né? Então, porque se apaga o fogo do ariano, ele perde o sentido da vida. Então, às vezes é uma contenção, né? Para que ele possa, então, ter mais foco, mais direcionamento. Então, isso é uma questão bem importante do signo de Áries. Tem uma grande dificuldade de receber ordens de outras pessoas, porque tem uma forte influência do fogo, né? E assim, ele traz uma característica natural de liderança. Então, aqui é a inspiração da ideia muito mais importante do que a realização desse ideal. Por isso que ele abre muitas portas, né? Ele abre portas, porque, na verdade, para ele o que importa é a ideia, não a realização. Então, para os signos da Terra, o que importa é a realização, mas para Áries, não. O que importa é ele ter essas ideias. Então, isso é uma questão bem interessante para que possa estar bem diferenciado, né? Por isso que muitas vezes essas pessoas precisam ser pessoas que vão trabalhar com publicidade, trabalhar com alguma coisa onde a pessoa inicia, mas ela não necessariamente vai terminar aquilo. Então, se eu posso fazer isso, porque eles não podem, né? Então, também traz uma energia um pouco de arrogância, porque como ele tem muita energia, ele vai falar isso, mas por que outras pessoas não podem fazer se eu posso, né? Porque, na verdade, esquece que as outras pessoas têm seus limites, têm suas questões. Então, isso aqui é uma questão importante aqui, para que a gente não entre na arrogância, na prepotência, né? Da energia sombria de Áries. Áries tende a ter pouca empatia e paixão, né, com as pessoas, né? Na verdade, ele tem aí só uma questão de paixão com relação aos seus assuntos pessoais, né? Então, porque está muito orientado para o eu. Então, a gente tem que deixar isso bem claro que está orientado para o eu, né? Para as questões pessoais. Então, aqui é aprender a cultivar o partilhar dessas questões pessoais com o outro, né? Relacionar com o oposto que a gente vai também estudar. Então, o objetivo é semear ideais, coragem, amor e energia vital. Então, Áries pode ser um grande motivador, uma pessoa que vai falar, uma pessoa que vai trazer coisas, mas para motivar as pessoas. Então, aqui é bem interessante também, né, ser trabalhado isso. Então, Áries deve, né, colocar toda a sua energia vital para os propósitos do coletivo, né? Então, tem forte aí capacidade de decisão, direção e de motivação, né? Principalmente a automotivação, mas também pode aí compartilhar e também de uma forma de extravasar toda essa energia com os outros. Áries deve então deve colocar ímpeto nas questões aí que possa relacionar-se com as outras pessoas. Então a gente entra agora no planeta Marte. A gente começa falando do planeta que rege Áries. Então, Marte é o planeta que leva aproximadamente 2 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Nesse caso, ele fica 2 meses em cada signo, né? Então, o glifo de Marte representa a matéria conduzindo o espírito. Então, olha como é interessante, né? A matéria é algo que não tem a consciência. Então, muitas vezes a gente pode ser conduzido por impulsos, por paixões, por prazeres momentâneos. Então, é só a força da matéria em cima do espírito. Então, não tem a clareza do espírito.
Então, por isso que muitas vezes a gente faz aquela, sabe, aquela chamada burrada, porque a gente não pensou, porque a gente não teve clareza, né? Então, a gente às vezes acaba tomando atitudes que depois a gente pode se arrepender. Então, os valores da personalidade, que isso é uma coisa importante, que é a cruz da matéria, são mais importantes que os valores espirituais, que é o círculo. Então, quando a gente fala de valor espiritual, a gente está meio que relacionando com as outras pessoas, né? Então, esse é um aspecto negativo de Marte, porque ele só se preocupa com seus desejos pessoais. Então, pode trazer isso muita agressividade, né? Então, está relacionado com o signo e a casa onde está. Então, vai depender de onde está esse Marte, vai trazer aí a questão da natureza aí, se é uma natureza bélica ou se é uma natureza de assertividade e coragem para as questões aí de valores espirituais. Então, Marte ele é conhecido como o deus da guerra, né? Porque ele provoca erupções, separações, divisões, ele provoca cortes, né? Então, ele tem uma característica muito individualista, ele quer separar, então ele tem uma questão muito forte de separar. Então, Marte em nosso mapa astral mostra onde temos que ter mais coragem, resistência física, para a gente conseguir se autoafirmar. Então, aqui eu sou, né? Então, aqui existe realmente uma questão de limite, ó, eu sou isso, né? Então, a gente precisa saber se afirmar, porque é importante para que a gente possa aí dar condução ao trabalho do espírito. Então, quando Marte está mal aspectado, então o que representa isso na astrologia, né? Então, quando não consegue se sentir à vontade no signo ou na casa onde está. E aí pode levar uma pessoa a ser passiva e covarde. Então, a gente tem aqui quatro formas ou 4 lugares para que a gente possa identificar os signos. Então, o domicílio, que é o quê? Aonde eu me sinto à vontade. Signo de Áries e signo de Escorpião, né? Quando ele está exaltado, então ele também fica bem, ele fica à vontade no signo de Capricórnio. E no exílio e na queda, que corresponde ao signo de Libra e Touro, e também ao signo de Câncer, ele não se sente bem. Sabe quando a gente vai naquela casa da nossa tia, que a gente fala, não estou me sentindo bem aqui, não estou querendo ficar aqui? É mais ou menos isso. É quando o Marte está mal aspectado. Sabe quando a gente vai num lugar e fala, nossa, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto à vontade. Então, vocês têm que trazer isso. Então, você está relacionado com a energia de força de vocês, de ego, de autoafirmação. Então, às vezes, você está num lugar e você consegue se afirmar, tem outros lugares que você não consegue. Então, é importante você sempre observar isso. E é importante a gente ter essa energia marciana, para que a gente possa estar com saúde e principalmente vitalidade. O Marte também no nosso mapa astral revela o grau de natureza animal que há no indivíduo. Então, se a gente tem um Marte mal aspectado, a gente vai falar dos aspectos na aula de aspectos, então fala muito da nossa natureza animal ainda, né? Então, representa a força do ego em ação. Aqui também indica qual a energia que deve procurar para se autoafirmar. Então, é importante a gente ter isso como mente, né? Ficar fixado essa energia. Marte é autoafirmação, preciso me autoafirmar. Então, Marte no signo de fogo, né? Afirmar através de sua ação física direta. Marte no signo de terra, né? Afirmar suas relações concretas, né? Que exigem paciência e persistência. Marte no signo de ar, afirmar através da expressão de ideias, ideais, pensamentos. E Marte no signo de água, né? Afirmar, então, através dos sentimentos, né? Eu afirmo aquilo porque eu sinto aquilo. Então, eu sinto aquilo, eu acabo afirmando aquilo que eu sinto. E agora a gente entra então para a casa 7, que é a casa complementar dessa casa 1. Então a casa 1, a energia de Marte, a energia de Áries, a gente está falando então muito forte da individualidade. Então aqui a casa 7 simboliza a ação no nível social e intelectual. Então grande parte da manutenção da sociedade está baseada nos compromissos sociais. Então se a gente não cumpre os compromissos, a gente acaba não tendo a manutenção da própria sociedade. Também representa as relações sociais íntimas pessoais, então aquelas que eu quero ter um contato próximo, afetivo, né? Aquelas pessoas que eu de fato quero estar perto, né? Aquelas que eu quero ter uma intimidade. Então a casa 7 é o que a gente procura em nós mesmos para nos relacionarmos, né? Para que a gente possa de fato entrar em equilíbrio com a nossa primeira casa. Então, como a gente não encontra em nós mesmos, a gente procura isso em outras pessoas por espelhamento. Então, os parceiros, eles agem como espelhamento para nosso próprio aprimoramento como seres sociais. Então, os relacionamentos são importantes para que a gente possa nos autolapidar. Então, a casa 7, ela rege as ações judiciais, né? Por que ações judiciais? Porque isso, faltou parceria, faltou harmonia, rege os contratos, as parcerias, casamentos, acordos, os inimigos abertos, né? O público, né? E podem ser parcerias tanto nos negócios, casamento, relacionamento comprometido, né?
Então, para que a gente possa viver em comunhão com o outro, é preciso ter deveres e compromissos. Então, ou seja, a gente deve, se você fez um contrato, você deve arcar com aquele contrato, né? Então, não assinasse. Então, isso é uma coisa bem importante para que a gente possa, como de fato já falei, manter a ordem na sociedade. Então, a casa 7 também é importante para a gente perceber o que a gente precisa do outro para a gente realizar nossos sonhos. A gente precisa desse outro, né? Então, a casa 7 nos ensina que existe alguém além de nós. Então, compartilhar, unir com o outro valores iguais para que juntos a gente possa crescer e expandir. Então, isso é uma questão interessante também da casa 7, que fala sobre as parcerias. Então, como cultivar uma união com o outro, que é a casa 7, assunto da casa 7, e ao mesmo tempo manter nossa individualidade, assunto da casa 1. É o equilíbrio. Então, a gente precisa compreender que somos seres divinos, mas em corpos separados, e, portanto, cada pessoa deve compreender as suas necessidades pessoais, que são os assuntos da nossa casa 1. Então, isso é uma coisa bem importante. Para que a gente possa ter sucesso e felicidade em nossas parcerias, é preciso que cada pessoa percorra as 6 primeiras casas e assim estar completo para se relacionar. A gente vai falar sobre isso quando a gente vai falar dos outros eixos. O signo da casa 7 mostra o que queremos nos relacionar, né? Aquilo que eu quero me relacionar. Então, veja esse signo, veja se você está conseguindo se relacionar com essa parte, com essa energia, com esse arquétipo. Na casa 7, a gente compreende que a outra pessoa também tem suas necessidades, sentimentos, né? Seus afazeres. E é onde a gente pode compartilhar um amor, né? Compartilhar amor não é ser pai nem mãe de outra pessoa, nem suprir, nem fazer com que a outra pessoa faça as nossas vontades, mas é através realmente do compartilhamento daquilo que a gente já nutriu nas 6 primeiras casas. Então a gente está completo, a gente está adulto, a gente está homem e mulher, né? Então aqui é muito importante a gente trabalhar então as 6 primeiras casas. Então agora a gente entra no signo de Libra, que ele tem as características da casa 7 também. O ritmo biológico dele é cardinal, o elemento é ar. Então aqui as iniciativas através dos pensamentos e da troca. Então aqui tem um caráter imparcial e desligado da matéria. Então a imparcialidade está muito relacionado com Libra e por isso que Libra está muito relacionado com a justiça. Então aqui é a harmonização das ideias, a retomada da mente pura e serena. Por que eu preciso ter uma mente pura e serena? Para que eu possa ter um caráter imparcial. E aí eu consigo haver e ter justiça, não apenas aonde eu estou, mas comigo mesmo. É no signo de Libra, então, que a gente ensina a religar a nossa essência com o outro, né? Ao mesmo tempo, observar sempre as nossas necessidades. Então, Libra rege a cintura, os rins, o diafragma, a bexiga, trato urinário, o umbigo, né? Então, é dividir as coisas que a gente conquistou com os outros, né? Dividir as coisas boas que a gente tem com as outras pessoas. Libra, então, precisa se sentir que é leal a um contexto social, saber criar e dividir a vida com os outros, né? Então, aqui são relações mais democráticas e ação cooperativa. Reconhecer também e promover os dons dos outros. Então, tem uma habilidade de reconhecer o dom do outro e ajudar a despertar esse dom deles, né? Então, aqui também traz uma característica de ser um organizador social perfeito, pois sabe coordenar cada personalidade em diversas funções. Tem a dificuldade com as rupturas e discussões, que é uma coisa que é fácil para Áries. Então, fazer brotar uma nova energia, seja através dos filhos ou da expressão também de consciência, né? Da expansão de consciência, já que as próximas casas vem energia de Escorpião e Sagitário. Então, aqui, né, o que quer que a gente esteja procurando nos outros, a gente deve também encontrar em nós. Então, tudo que falta no outro é um reflexo do que está faltando em mim. E o que quer que ele queira do outro, né, deve primeiro dar a si mesmo. Então, ou seja, deve dar a si mesmo. Você deve dar esse amor a você, você deve dar esse carinho, você deve enxergar os seus próprios talentos. Então, a tarefa de Libra é afinar, refinar os desejos da personalidade da nossa casa 1 em favor da essência da alma. Então, essa energia ela é pacífica e direciona a energia de Áries para um casamento sereno e de amor. Então, aqui traz bastante a justiça social, a compaixão, a lealdade, a elegância e o equilíbrio. E aí a gente termina com um planeta que rege Libra, né, que é Vênus. Então, Vênus é um planeta pessoal que leva 9 meses para dar a volta no zodíaco. Então, ele fica aproximadamente aí 21 dias em cada signo, né? Então, o glifo de Vênus aí já é diferente, já é ao contrário. Então, é o espírito que conduz a matéria. Por isso que o espírito está relacionado com o amor. Então, quem conduz a matéria é o amor, né? E não a personalidade. Ela traz a personificação da beleza, né? Do amor,
do desenvolvimento, inspira o homem com desejo de crescimento material e espiritual, dá uma orientação social, né? Porque a orientação social é isso, eu preciso me refinar para que eu possa estar na sociedade. E traz também os refinamentos de gostos artísticos. Desperta aqui os sentimentos de amor e comunhão com o outro, né? E ela doa os dons, a beleza, a graça, né? Mas também pode levar a pessoa, às vezes, ao exagero, principalmente nas relações. Então, aqui é expressar na forma como vai dar e como vai receber esse amor. Então, a Vênus no nosso mapa astral indica qual tipo de relação com o outro eu irei ter mais afeição para se sentir mais amado e preciado, né? Então, Vênus rege todas as relações comerciais que fazemos e como nos sentimos com relação à sociedade que escolhemos viver. Então, aqui é bem importante você trabalhar essa Vênus, né? Como é que você está se sentindo nas relações? Amada, apreciada? Então, Vênus nos signos, né? Então, a gente tem Vênus nos signos de fogo. Então, se atrai por pessoas inspiradoras, expressivas, automotivadas. Vênus nos signos de terra se atrai por pessoas que possuem estabilidade terrena, segurança material, né? Vênus nos signos de ar se atrai por pessoas que possuem a capacidade de fazer as trocas mentais. E a Vênus no signo de água se atrai por pessoas que possam fazer esse intercâmbio de sentimentos. Agora a gente termina a nossa aula aí, e aí a gente vai trazer aí uma aula onde a gente vai poder entender melhor isso, com as analogias, e como a gente pode integrar, de fato, esse eixo dentro de nós.